Fala, meu bom, fala, meu querido, meu consagrado, como é que você está? Eu estou ótimo. Tava aqui mais uma vez dando umas lidas, umas notícias aqui do lindil, do perfeitil, do maravilhil, do incrívelzil, onde diz que Toffoli libera para votação no STF ação sobre regulação das redes sociais. Envio da ação ao plenário acontece 2 dias depois da Câmara adiar a votação do PL das fake news. Olha que bonito. Proposta controversa que inclui regulação de redes, né? Então, considere se inscrever se você não é inscrito do canal, a gente vai comentar um pouco sobre isso hoje. Se você já for inscrito, considere deixar um like na divulgação, tá? Tem muita gente comentando sobre essa notícia aqui e eu ouvi, eu dei uma analisada assim, nos comentários das pessoas hoje, cara, e não tem ninguém falando o que tá por trás disso aqui. Então, o que realmente está acontecendo, tá? Basicamente, né? Então vamos só voltar um pouquinho rapidamente, recapitular o que aconteceu. Tinha um PL, o PL das fake news, o PL da censura, o PL 2630, seja lá como é que tu quiser chamar o PL, tá? E ele era um PL urgente, né? Que é o PL urgente pero no mucho, né? É o urgente assim, ó. É urgente se a gente conseguir aprovar, né? Se não for aprovado, daí não é urgente, esquece isso aí. Não, deixa pra lá. Mas daí o que aconteceu, né? Passou a semana inteira, o assunto da semana foi esse negócio desse PL, que todo mundo tava revoltado, que não sei o que, fizeram uma pressão desgraçada lá nos deputados. E o deputado que queria passar o projeto retirou, né? Pediu para retirar o projeto. Deputado, diga-se de passagem, né? Que é um deputado que não existe, né? Porque afinal o comunismo não existe, né? Não existe comunismo, né? Então esse deputado aí que é de um partido que não existe, logo ele também talvez ele não exista, né? Ele tinha pediu para retirar, né? Deu a famosa arregada, né? Por quê? Porque sabia que ia perder. Bom, daí um pouco depois, um dia depois, eu acho, ou 2 dias depois, o Supremo resolveu, né? Que apesar da vontade popular de não regular as redes sociais, ele vai regular as redes sociais, né? Porque azar o seu, eles podem, né? O famoso filo porque quilo, né? E muita gente tá dizendo que não, porque isso aqui é muito. Tem uns caras que já estão black pill, que falam, não adianta nada, a gente lutou tanto e agora não deu em nada. Tem o pessoal black pill, né? Que tem uma certa razão, porque pelo menos o black pill, assim, eu acho que eu sou meio contra essas coisas de ser black pill. Mas eu acho que o Black Pill, nesse caso, ele meio que ele tá enxergando que a gente não vive uma normalidade democrática, que não, eu já falei isso já em outros episódios também, já há bastante tempo já eu falo sobre isso, né? A minha opinião de filósofo, assim, de pessoa que estuda filosofia, cara, que já estudou democracia de um ponto de vista filosófico, tá? Eu não acho que seja possível afirmar que o Brasil é um país democrático, tá? Filosoficamente falando, não é possível afirmar que o Brasil é um país democrático. E já falei várias vezes sobre isso, por quê e tal, mas assim, o pessoal entendeu, né? O brasileiro aos poucos ele tá entendendo. Demora um pouco, porque a percepção do brasileiro é uma coisa um pouco atrasada, né? Mas aos poucos o brasileiro ele vai entendendo que ele não tá vivendo em um período de normalidade democrática, que a coisa tá piorando e tal, né? Daí tem um pessoal em desespero, né? Do outro lado tem um pessoal comemorando essa decisão do Supremo, né? Porque você está forçando o Supremo a ser autoritário, né? O que vai ajudar as pessoas a enxergar cada vez mais o autoritarismo que a gente tá, né? Agora, o que eu acho é o seguinte, cara. Por que é o que não é falado, né? E aqui eu vou te falar um negócio, cara, que ninguém tá falando no YouTube brasileiro. Então, se possível, deixa um like aí pra ajudar. Mas é o seguinte, cara, tu tem que entender que o Brasil, ele não é um país autônomo, tá? O Brasil, ele é uma colônia, tá? Ele é uma colônia de potências alienígenas, como diria o Enéas, lá há muitos anos atrás, né? E no caso, assim, a gente, no momento, a gente é uma colônia do Partido Democrata Americano. E das pessoas que controlam o Partido Democrata Americano, que são as forças ocultas lá que o Jânio Quadros falava, as terríveis forças ocultas, que são pessoas que realmente mandam em tudo, e por eles realmente mandarem em tudo, eu não posso citar quem são, tá? Porque eles mandam, inclusive, nessa plataforma aqui que eu estou, tá? E, bom, as forças ocultas, né, eles decidiram que eles precisavam remover o Bolsonaro. Assim, eles têm um projeto ocidental deles, tá? Eles
vem tentando sistematicamente remover todos os governos conservadores e com algum cunho de nacionalismo, né? Então fizeram isso na Inglaterra, fizeram isso no Brasil, fizeram isso nos Estados Unidos, que, diga-se de passagem, também é uma colônia, né? E foram fazendo isso ao longo do Ocidente inteiro e foram substituindo os líderes do Ocidente por esses líderes robô meio genérico, meio estilo Trudeau, sabe? Meio estilo Macron. E... se bem que o Macron, tipo assim... o Macron, ele não precisou substituir, porque o Macron... o Macron, acho que talvez, olha só, cara, pra ser bem sincero contigo, eu acho que o Macron dos líderes ocidentais, talvez o Macron seja um dos únicos que ele não é um fantoche, sabe? Ele não é um cara que tá seguindo ordens porque mandaram ele seguir ordens, porque ele é um cara que tá seguindo ordens porque ele entende tudo que tá acontecendo, ele entende quem que é o chefe dele, né? E ele tá de acordo com a vontade do chefe dele, então o Macron talvez ele seja ele não seja um fantoche, né? Mas, né, voltando ao negócio, né? Então eles estão aos poucos substituindo todos os líderes conservadores e nacionalistas do mundo ocidental, porque eles acham isso um grande problema pro modelo de sociedade que eles defendem, que é o modelo lá do Bergson, lá do Karl Popper, da sociedade aberta, né, do livro The Open Society and Its Enemies. E daí, cara, beleza, né, eu vejo que eles estão aos poucos conseguindo isso, né, também estão conseguindo cumprir o plano de expansão da OTAN, né, às custas das vidas dos ucranianos, mas isso é detalhe, né. Zelensky também é um outro fantoche, né, mas... eu tô cuidando que eu falo aqui, cara. Eu tô falando devagar porque eu tô cuidando aqui, tipo, né? Mas são pessoas, cara, que não se importam muito, cara, se o russo vai morrer, se o ucraniano vai morrer, isso aí não, sabe, isso aí não é um... As elites que controlam o mundo ocidental, cara, elas controlam justamente porque elas não têm escrúpulo nenhum, né, cara? Então, elas fazem aquilo que elas acham que elas têm que fazer, né? Mas vamos voltar aqui pro Brasil, né? Então, o que eu acho é o seguinte, eu acredito, e aqui talvez seja uma profecia minha, tá? Eu acredito que o mundo entrará em um grande conflito, tá? Nos próximos 2 anos. Tá? Então, um conflito em nível mundial. Né? Esse conflito, que eu acredito que tudo leva a crer que vai acontecer, tá? E eu tô falando essa informação, não tô tirando ela da bunda, eu tô vendo o que tá acontecendo, cara. Né? Isso aí, quem fala isso são os generais americanos. Estão falando que os Estados Unidos vai entrar em G com a China nos próximos 2 anos, tá? E do outro lado você vê a China montando aquela marinha de 1000 navios lá, que o comandante fica, ai, os 1000 navios, ai, 1000 navios. Sabe né? E um abraço aí pro comandante, cara. E o que eu ia falar, cara? Então, assim, eu vejo que isso vai acontecer, né? E eu vejo que existe uma necessidade dessa elite ocidental que controla o mundo liberal, o mundo democrático, que está tentando manter a ordem liberal. Eu acho que eles querem manter o mundo ocidental unido, né? E eu acredito, cara, que a união ela vai ser feita em cima da ideologia do Partido Democrata Americano, né? Que é aquele negócio lá do Karl Popper e da sociedade aberta, né? E para fazer isso, cara, simplesmente eles não podem permitir que você fale o que você pensa na rede social, porque a partir do momento que você tem liberdade para falar o que você quiser, você vai ter liberdade para contestar a ordem, né? E para entrar em argumentações que simplesmente não é interessante para eles que você entre, tá? Então eu acredito que esse fenômeno de regulação das redes sociais, eu acho que isso é um plano que está sendo implementado também, tá? Assim como no mundo inteiro, no mundo ocidental inteiro. Assim como foi um plano implementado a retirada dos conservadores do poder de vários lugares do mundo, né? Então, assim como eles conseguiram retirar os conservadores do poder, agora eles estão num plano para unir o Ocidente inteiro, e esse plano para unir o Ocidente inteiro precisa necessariamente que o discurso todo seja controlado, né? E por isso que houve toda uma pressão para passar esse PL das fake news,
E mesmo com ele não passando, o Supremo vai ter que passar, porque o Supremo ele também ele responde a interesses de potências alienígenas, tá? Não acho que isso aqui é um cidadão autônomo que decide com sua própria consciência. Isso aí não existe, tá? Não existe. Tá? As decisões que importam no seu país, elas não são tomadas no seu país, porque o seu país, no fim das contas, ele é uma colônia, tá? Ele não tem autonomia. Tem um texto bastante interessante do que fala sobre autonomia, o que é um país ser autônomo, mas não posso falar muito que dá problema falar de então... então deixa pra lá. Assim, ó, deixa eu te dizer um negócio sobre a vida, cara. Nem tudo que tu sabe, você deve falar. Tá? Tem muita coisa que tu sabe que é importante que você não fale, porque a verdade, muitas vezes, cara, quando ela precisa ter um momento certo pra ser dito, tá? E você pega, por exemplo, assim, às vezes tá namorando a guria tá meio gorda, tá engordando, tu começou a namorar com ela tava top, daí agora já começou a dar uma engordada. Você não vai chegar assim e falar, ô, gorda, que nem eu. Você não vai fazer isso, né, pô? Você vai... Quer dizer, a verdade pra você falar que a sua namorada engordou, cara, ela tem que ser dita no momento certo. Então, por mais que você perceba que ela engordou, cara, você tem que, entendeu? Você tem que ter um jeitinho de falar ali no momento certo, entendeu? E a mesma coisa de que vale também pra textos filosóficos que você conhece, pra teorias filosóficas que você conhece, cara. Tem o negócio da Inquisição, ele existe e sempre vai existir na história da humanidade. Sempre vai ter textos, sempre vai ter conhecimentos que você não é permitido pelo momento social atual de falar, né? E você pode até ler esses textos, ter esse tipo de conhecimento, mas não é um conhecimento que você deve expressar, tá? E o que acontece, né? Como o Brasil não é um país autônomo, né, o pessoal do Partido Democrata Americano, né, que controla os Estados Unidos, que controla o Brasil, que controla a Europa, né, achou que o Brasil, as pessoas estão falando demais e isso aí pode gerar um problema, uma desunião, que é o negócio que eles precisam. Para eles vencer o conflito, essa segunda G fria, que daqui a pouco já vai começar a ficar mais quente, para eles vencerem isso, meu bom, eles têm que... eles precisam ter um Ocidente unido, e o único modo de você ter um Ocidente unido é você ter novamente aquilo que você tinha no passado, que é um controle complexo dos fluxos de informação na infosfera ocidental inteira, né? Então, antigamente o Ocidente ele era todo unido, porque existia um controle pleno por parte das elites daquilo que as pessoas conversavam, né? Agora, hoje em dia isso não existe mais, muito em parte por causa do avanço tecnológico da humanidade, mas muito também pela falta de controle que eles têm sobre esses meios de comunicação. Então eu acredito que aos poucos eles estão tentando retomar o controle, né? E essa ação aqui do Supremo é uma ação que vai sair, tá? Vai sair, e vai sair, cara, com o apoio dos Estados Unidos. Tu acha que alguém dos Estados Unidos vai falar contra isso aqui? Não vai, pô. Não vai, mas não vai mesmo, não vai. Porque isso aqui é bastante útil para esses caras, tá? Dos Estados Unidos, como diria o Cauê Moura, né? E o mais interessante aqui, só pra gente dar uma... Sabe que aqui no canal a gente tem um hábito muito bom aqui, um costume bastante de denunciar aqui o pessoal entreguista, né? Que é o pessoal da bolha melancia, né? O pessoal da bolha melancia está em silêncio com relação a essa ação do Supremo, essa censura, tá? E o silêncio é aquela coisa de quem cala consente, né? Então, no fim das contas, eles estão em silêncio porque eles concordam que o brasileiro seja censurado. Agora, por que eles concordam que o brasileiro seja censurado? Eles concordam porque eles acreditam que o Brasil terá um regime de força, né? E eu concordo com eles. Acho que sim, de fato, o Brasil terá um regime de força. Só que o que esses caras aí, mentalmente incapazes da bolha nacionalista melancia, não entendem, é que o regime de força que o Brasil vai ter não é o regime de força que eles querem. Tá? Por quê? Porque eles querem um regime de força meio à la BRICS, à la Rússia, à la China. Só que não vai ser isso. O que você vai ter é aquilo que o Dugin chamava de totalitarismo liberal, né? Que você vai ter um sistema aqui totalitário, mas que vai ser um totalitarismo controlado pelas elites do Partido Democrata Americano, né? Ou seja,
O anti-imperialismo, no caso, nesse caso em específico, né, esses caras se dizem contra o imperialismo, né? O anti-imperialismo seria você ser contra esse PL, seria ser contra essa ação, tá? Mas também esperar algum pensamento um pouco mais inteligente desse pessoal que é mentalmente limitado, cara, é difícil, né? Quer dizer, você vai pegar uma opinião do milico, o cara da Marinha lá, aposentado da Marinha. Tu acha que um cara desse sabe alguma coisa? Pô, não sabe, pô, né? Ele acha que ele tá ajudando o país dele, ficando quieto, só que ele não entendeu que vai entrar o totalitarismo liberal e daí ele vai se ferrar. O canal dele vai desaparecer, porque é um pulo, assim, se o Partido Democrata tomar o controle de fato aqui do país, já tomou, diga-se de passagem, né? É um pulo, cara, até eles dizer assim, olha, quem apoia a Rússia é antidemocrático, logo a gente tá banindo todo mundo que apoia a Rússia. E aí? E aí você vai fazer o que com o seu canal de geopolítica? Não vai fazer nada, né? Você vai fazer o que? Vai falar de quê? Não vai poder falar da Ucrânia mais, né? Vai ficar só quem? Vai ficar só o pessoal da geopolítica permitida lá, o professor Roque, o hoje no mundo militar e tal, só vai ter aquele pessoal, né? É isso, né, cara? Então, existe toda uma série de interesses por trás e o nacionalismo brasileiro é uma coisa tão amador, um pessoal tão imbecil, assim, tão mentalmente limitado que sequer eles entendem que ao apoiar esse tipo de coisa, né, e esse apoio vai ser feito ficando em silêncio, tá? Ao apoiar esse tipo de coisa, no fim das contas, eles estão cortando o próprio galho que eles estão em cima, né? Porque a liberdade permite que eles falem que são pró-Rússia, tá? Agora, quando a liberdade acabar por causa do Partido Democrata, o Partido Democrata vai chegar e vai puxar a tomada do canal do cara e acabou, tá? Então é isso, pessoal. Um abraço pra vocês, fiquem todo mundo bem, né? O que eu posso fazer isso? Cara, eu não sei. O que eu posso fazer sobre isso, Homero? Cara, eu vejo assim, ó. Antes de eu finalizar aqui, eu vou tentar finalizar do modo um pouco positivo, apesar de eu ter falado coisas negativas aqui. Eu vejo assim que um sistema de censura, aqui falando talvez de um ponto de vista mais teórico, tá? De um modo geral, tá? Um sistema de censura, o principal objetivo dele não é censurar as pessoas, tá? O principal objetivo do sistema de censura é fazer com que as pessoas parem de lutar contra o sistema de censura, tá? Então, a gente vê essa decisão, né? Tipo assim, o povo brasileiro foi lá e se juntou para tentar derrubar o PL 2630. E o que o sistema teve que fazer, né? Porque quando o brasileiro começou a ver que pode fazer alguma coisa, pode anular projeto, pode barrar coisa, o sistema totalitário que a gente vive, ele já tem que vir logo em cima, dando um monte de paulada, que é para acabar com a moral do brasileiro, porque o brasileiro acha que não dá para fazer nada, né? Então o que ele fez? Já largaram essa ação sobre regulamentação pelo Supremo, já anularam o indulto do Daniel Silveira, já perseguiram o velho da van, tudo na sequência, tá? E isso na sequência que é feito para te dar para bater na tua moral, para que tu leve assim, para que tu pense que nada pode ser feito, né? Mas pode, né? E eu acho que o principal, se tu quiser saber o que poderia ser feito, cara, é você não desistir de lutar por todas as oportunidades que surgir, lutar sem violência no caso, né? Que você não desista de lutar em todas as oportunidades que você surgir para você ser contra esse anti-imperialismo, tá? Então, toda decisão que pró-imperialista que vier aqui pro Brasil e você tiver a condição de lutar para que isso não aconteça, você lute, tá? É isso que você pode fazer, é isso que está no seu controle, tá? Essa coisa toda de geopolítica, de elites dominantes lá que controlam, que parasitam, né, os Estados Unidos, a Europa e o Brasil, isso aí você não tem muito controle, tá? Mas você tem controle de se opor a esse tipo de coisa, né? Você tem controle de encher o saco no Twitter, você tem controle de encher o saco no Facebook, você tem controle de gravar um vídeo no YouTube e encher o saco, tá? Mas fora isso, cara, não há muito mais o que fazer, né? Porque assim, às vezes o cara assim, eu preciso fazer alguma coisa. Cara, você mora em Aquidauana, no interior do Paraná, porra. Você vai fazer o quê, cara?
O cara mora em Aquidauana, que diga-se de passagem, é um lugar que tinha uma tribo de índios terríveis, que eram os índios aquidauanos, né? Os índios aquidauanos lá desculpa aí os ouvintes de Aquidauana, pela piadola. Outro já deve estar cansado de ouvir essa piada, né? Se você é de Aquidauana, que é uma cidade no Paraná, se eu não me engano, você já deve estar cansado dessa piada aí dos índios da tribo dos Aquidauanos, né? Que nem os caras de Uberlândia, né? Não, porque eu fui... Sabe que esse dia eu fui em Uberlândia, pô, fui pegar um táxi e não achei táxi nenhum não, cara. Porque em Uberlândia os caras só andam de Uber, não tem táxi em Uberlândia. Essa piada é muito boa, é piada do pavê, do tiozão do pavê, mas acho que o cara que mora em Uberlândia, cara, ele já deve estar de saco cheio desse negócio, cara. Mas assim, ó, se você mora em Uberlândia, se você mora em Aquidauana, não há muito que você possa fazer, tá? Mas em todas as oportunidades que você tiver alguma coisa que você possa fazer, você faça, você busque fazer, tá? Claro que você não deve ser um mártir, você não deve buscar se auto-sacrificar, então isso tudo tem que ser feito dentro de uma moderação, tá? Você tem que, todas as suas ações, ela tem que ser mediada pela prudência, pela frônese e pelo logos, que é a tua capacidade de racionalidade ligada à linguagem, não é a racionalidade pura matemática, que seria a ratio latina, mas é a racionalidade no sentido linguístico do logos lá da Grécia Antiga, a frônesis, né? Então todas as tuas ações, elas têm que ser mediadas por uma série de aparatos mentais que você precisa desenvolver ao longo da sua vida, tá? E assim você vive melhor e assim você não vira um mártir de um negócio, tá bom? Deixa eu ver quanto tempo que eu já falei, se dá tempo de eu fazer um aviso. Dá tempo, falei 21 minutos. Cara, é o seguinte... decidi que eu vou fazer uns YouTube Short, né, pra testar esse mês. Então, eu tinha que ter feito isso bem no comecinho, no dia 1, mas agora eu não tô gravando dia 5, tá? E o que eu acho, assim, eu vou testar pra ver se dá certo, tá? Então esteja avisado, vai aparecer aí na sua tela alguns YouTube Shorts meu, tá? Clique em todos os YouTube Shorts, cara, porque eu te garanto, cara, que assim, não vai ser bobagem, tá? Não vai ser eu fazendo dancinha e tal, até porque eu não tenho namorada, né? Se eu tivesse namorada, cara, eu já teria um canal no YouTube já, cara, com 1 milhão de inscritos, cara, sabe? Botar aí minha namorada ali numa piscina de bolinha, cara, já botar um biquinão, botar a minha namorada mostrando o rabo na internet, cara, pô, ia ganhar muito dinheiro, cara, ia estar já com um canal gigantesco, já tá alugando uma casa de cobertura, botar uma piscina lá com a mulher rebolando, fazendo uns stories no Instagram patrocinado, com academia não sei o que, suplementação não sei o que lá, entendeu? Agora, não tenho namorado. Não é porque os matches que eu tenho no Tinder são umas mulheres esquisitas, bem estranhas, né? Tu tem que dar graças a Deus se uma não tem a perna uma maior que a outra. Então, quer dizer, é uma avacalhação completa isso daí, né? Bom, acho que eu vou encerrar o vídeo que eu já... Quando eu começo assim é porque eu já perdi todo o foco, assim, já... os meus momentos filosóficos já terminaram e agora já acabou. It's over, tá bom? Então, meu bom, fique bem até semana que vem. Eu vou botar uns shorts aí também. Quer assistir, assiste. Não quer assistir também, não assiste. Tamo junto. Um abraço pra você, meu bom. Até mais. Se inscreva aí, meu. Ou deixa um like aí, tá? Quiser deixar um comentário, deixa que eu leio todos os comentários também. Valeu, falou e tchau.